eu sou o professor Luiz Matemático, estou voltando com mais uma videoaula. Na verdade, a ideia hoje é cumprir um desafio imposto por um seguidor lá do Rio de Janeiro. Olha só, o canal Luiz Matemático já chegou lá no Rio de Janeiro, já tem seguidores no Rio de Janeiro. Então, olha só, ele me pediu o seguinte, se eu poderia resolver para ele essa questão do Colégio Naval de 81. Normalmente esse conteúdo cai muito em colégios militares, em provas relacionadas ao militarismo. Então, a ideia é o seguinte, encontrar, partindo do pressuposto que isso aqui teria raiz cúbica, encontrar qual seria essa raiz cúbica. Eu comecei a estudar, comecei a verificar e percebi o seguinte, que existia um conteúdo chamado radicais duplos e que nele continha uma fórmula para que a gente pudesse resolver. Aí eu vou aproveitar e vou dar uma aula sobre radicais duplos e aí depois a gente vai partir para resolver. Essa aqui é muito mais fácil. E aí eu coloquei aqui em cima para lembrar a fórmula do produto notável, cubo da soma, e aqui seria a fórmula imposta para resolver esse problema aqui, que aí já foi um outro problema encontrado por mim para contextualizar e resolver o radical duplo da raiz cúbica, e aqui seria raiz quadrada, e aqui seria a raiz cúbica. Vamos lá, para aqui a gente tem que ir para essa fórmula, onde é que seria o A, o B seria o que está aqui dentro, mas não pode ter nada aqui fora, então a gente tem que colocar esse 4 para dentro, ou seja, levando ao quadrado, e esse C aqui, de fato, ele é a condição de existência, ou seja, isso só vai poder ter uma raiz quadrada se esse C for um quadrado perfeito. Então a gente vai verificar e vai colocar ele aqui na fórmula. Então vamos lá, vamos aproveitar e vamos aplicar. Olha só, quem seria o meu C? Mas antes de colocar o C, eu vou colocar isso na melhor forma para que você visualize o B. 13 mais. Esse 4, você concorda que ele estava dentro da raiz e saiu. Para que ele tenha saído, ele deveria lá dentro ter o mesmo índice da raiz como expoente, ou seja, 4 ao quadrado. Então ele aqui dentro seria 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16. Então 16 vezes 3, 48. Então esse B é o mesmo que o 48 que está dentro da raiz. Então vamos verificar aqui. C ao quadrado é igual a A ao quadrado, ou seja, 13 ao quadrado, menos o B, que é o 48, menos 48. Quando a gente parte para resolver isso aqui, eu tenho que C ao quadrado é igual a 169 menos 48. C ao quadrado é igual a 121, que a raiz de 121, nesse caso, é o 11. Então, se esse C for ao quadrado for um quadrado perfeito, é sinal que eu tenho como resolver isso aqui. E aí eu posso aplicar a fórmula. Então vamos lá. Vamos aplicar a fórmula. A nossa fórmula seria a raiz de A, que seria no nosso caso 13, somado com o C, que é o 11, dividido por 2, mais, esse mais ou menos depende daqui. Ele pode ser mais ou menos. Aqui no caso é mais, então eu vou seguir com mais. A raiz de A, que é o 13, menos o C, que é 11, sobre 2. Então, vamos lá. Aqui ficaria com 13 mais 11 é 24. 24 dividido por 2, mais 13 menos 11 dá 2 sobre 2. Olha, logo, isso aqui vai dar 12 mais 1. A raiz de 1, nesse caso, seria 1. Então, a mesma coisa de estar escrevendo isso aqui, ele teria como resposta raiz de 12 mais 1. E aí eu resolvi o meu radical duplo. Só que o nosso objetivo não é encontrar o radical duplo. A gente está querendo encontrar uma raiz cúbica. Então aqui eu vou apagar e a gente vai ver que é um pouco, na verdade muito mais simples do que esse caso aqui. A gente não precisa gravar a fórmula. Só vamos ter que lembrar um pouco sobre os produtos notáveis, nesse caso aqui o cubo da soma. Eu comecei a verificar o seguinte, se aqui dentro
ele está dizendo que isso existe, tem que ter uma raiz cúbica, ele está dizendo que tem que ter. Então, isso aqui pode ser escrito como alguma coisa elevada ao cubo, já que ele cortaria e sairia da raiz. Então, eu vou observar o seguinte, eu comecei a testar algumas coisas aqui. E aí, quando eu comecei a testar, eu coloquei a raiz nos dois, assim. E aí percebi que isso seria o quadrado do primeiro, o cubo do primeiro, desculpe, o cubo do primeiro, aqui, tendo como raiz cúbica, o cubo do primeiro, então ficaria a raiz de A. Fica um pouco mais complicado. Vamos imaginar o seguinte, que eu teria a raiz de A elevado ao cubo. O que seria? Seria a raiz quadrada de A ao cubo. A ao cubo é A ao quadrado vezes A. Então, isso aqui, no caso, ele sairia e ficaria a raiz de A. Então, vamos lá. Vou colocar aqui já direto. A raiz de A mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, aí no caso eu cortaria essa raiz, vezes o segundo, aí sim estaria a raiz de B, mais 3 vezes o primeiro, mais o segundo ao quadrado, aí sairia a raiz, ficaria apenas o B, e por último o cubo, que daria a mesma coisa, vou colocar aqui um pouco abaixo, B raiz de B. Repare, eu tenho algumas raízes comuns, eu tenho alguns fatores comuns. Então, se eu colocar aqui como fator comum o A, a raiz de A, eu posso escrever isso como raiz de A, que multiplica A, saindo daqui, e do lado de cá ficaria mais 3B. E do lado de cá eu ficaria como mais a raiz de B agora em evidência, ficaria a raiz de B, que multiplicaria A, mais, tirando aqui a raiz de B, ó, ficaria 3A mais B. E aí eu colocaria ele em evidência. Então, ele começa a partir de um padrão, que não é esse padrão. Repare que esse padrão aqui seria o primeiro e aqui seria o segundo. Só que ele tem uma raiz aqui. É como se fosse a raiz, fosse o DNA do elevado ao cubo. Então, ele não tem um parecer, não parece com esse. Então, eu vi que não seria elevado às raízes. E sim, o segundo seria a raiz. E aí eu observei o seguinte, eu vou apagar aqui para mostrar como é que seria apenas o segundo. Eu ficaria com A mais raiz de B. Isso elevado ao cubo. Então vamos lá, eu ficaria com A ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, aí no caso ficaria a raiz de B, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, aí ficaria 3B, mais o segundo ao cubo, aí ficaria com B raiz de B. E aí eu colocaria, nesse caso, o B em evidência. Aí repare, eu ficaria com A ao cubo, vão ser números, mais 3AB, e lá no final eu colocaria a raiz de B em evidência, ficaria a raiz de B, que era desse caso aqui, ó, que multiplicaria 3A quadrado mais B. Repare que fantástico. Esse padrão é esse padrão. Então, essa coisa aqui, ela está dentro desse padrão aqui. Na verdade, seria uma espécie de forma fatorada. Eu fatorar ele para poder cortar aqui. Então, vamos observar o seguinte. Esse número aqui seria o meu 7. E essa parte aqui seria essa segunda parte. Então, vamos pegar aqui, ó, esse padrão. Então, eu tenho aqui raiz de B, que multiplica 3A quadrado mais B. Isso é igual a 5 raiz de 2. Olha que massa. Eu tenho um produto, do lado de cá tem um outro produto. É lógico que raiz de B está aqui, o B é B e raiz de B. Então, logo, o B aqui vai ser 2. Raiz de B é igual a raiz de 2, logo o B vai ser 2. E aqui ao lado eu tenho aqui 3
A quadrado mais B, que é 2, isso é igual a 5. Logo, 3A ao quadrado mais 2 é igual a 5. 3A ao quadrado é igual a 5 menos 2, que ele vai passar para o outro lado, vai virar 3. A ao quadrado é igual a 3 dividido por 3. A ao quadrado é igual a 1. Logo, o A seria igual a 1. Bom, olha que padrão. Esse padrão, eu tenho o A, eu tenho o B. E de onde ele surgiu? Ele surgiu de A mais a raiz de B elevado ao cubo. Ora, então eu vou apenas substituir os valores que eu encontrei aqui e vou resolver de uma forma bem simples. Então essa resposta seria a raiz cúbica de A, que no nosso caso é 1, mais B, no nosso caso aqui a gente achou 2, raiz de B, raiz de 2, elevado ao cubo, era a forma fatorada. E aqui, ó, bye bye, adeus, eu tenho como resposta 1 mais raiz de 2, e aqui seria a resposta do Colégio Naval de 81. Então, um conteúdo novo, a gente não tinha trabalhado no nosso canal. Quero informar vocês, seguidores, que caso queiram lançar mais desafios, o professor Luiz Matemática está aqui para tentar resolver todos ou quase todos. Qualquer dúvida, e-mail luizmatematico@live.com. Estarei aqui quando tiver que resolver o próximo desafio imposto por vocês. Valeu?